Tem uma matéria bem interessante aqui da Gazeta do Povo alertando o seguinte: o grande reset alimentar. O que realmente está em jogo? Se você não deixar de comer carne por conta própria, eles farão leis. Imagina só uma lei que proíbe você de comer carne, de comprar carne. Exatamente isso que pode acontecer nos próximos anos. Pessoal, peço por gentileza que você compartilhe o vídeo e se inscreva aqui no canal. Deixa o seu like para fortalecer, seu like é muito importante. E se possível, assista o vídeo até o final para você entender melhor. Pessoal, recentemente, vocês sabem, eu já avisei vocês, mostrei para vocês que o Geraldo Alckmin, o vice do Lula, que ele tá doido pro Lula ser impeachmentado para ele poder se tornar presidente do Brasil. Recentemente, o Geraldão se encontrou com o Klaus Schwab. O Klaus Schwab faz parte do Fórum Econômico Mundial. Esse cara defende fielmente que as pessoas comam insetos aí, né? E o Geraldão se reuniu com ele. Muita gente acusando, tá vendo? Olha só, tá vendo o Centrão junto com a nova ordem mundial, que não sei o quê. Mas as pessoas, elas se esquecem que todos aqueles que fazem parte da política, elas fazem parte desse movimento, dessa agenda. Se eles não fizerem parte dessa agenda, eles são tirados da política, tá bom? Olha que interessante, aqui está uma foto do Tarcísio, que é o ídolo da direita bolsonarista, porque a direita bolsonarista, ela precisa de alguém para continuar o legado, né, na cabeça dos bolsonaristas. Com todo respeito aos bolsonaristas que fazem parte do meu canal, mas eu preciso mostrar isso aqui para vocês que, meu irmão, não faz muita diferença, tá? Olha só, Tarcísio, o que o Tarcísio falou. Tivemos a honra de receber hoje o idealizador do Fórum Econômico Mundial, o alemão Klaus Schwab. Conversamos sobre as oportunidades. E tem mais, aqui ó. Tivemos a honra de receber hoje o idealizador do Fórum Econômico Mundial, o alemão Klaus Schwab. Conversamos sobre as oportunidades que o Estado de São Paulo tem para mostrar ao mundo e vamos trabalhar para que tenhamos ainda mais destaque nesse evento tão importante em 2024. É basicamente o mesmo discurso que o Geraldo Alckmin fez. Olha que interessante, para você comparar um discurso com outro discurso. Encontrei-me hoje com o presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, com quem tratei de temas importantes do panorama internacional atual. E qual é esse panorama internacional atual? Discutimos as perspectivas de desenvolvimento sustentável no Brasil, como indústria de baixo carbono, o tal do carbono, né? Bioeconomia e adoção de novas tecnologias para a transição verde. Olha que interessante, baixo carbono, né? E transição verde, será que é comer inseto? A proteína de inseto? Eu sei que para muitas pessoas isso pode parecer história da carochinha, isso pode parecer conto de fada, isso pode parecer teoria da conspiração, mas na Europa não é mais teoria da conspiração. Na Europa, o Estado, a máfia estatal de lá, o governo holandês, está pagando para fazendeiros, olha, eu vou comprar sua fazenda e vou fechar ela. Se você não quiser o dinheiro, você vai perder sua fazenda. É basicamente isso. E o nosso agronegócio brasileiro pode sofrer consequências gravíssimas com esses tratados aqui, com esses acordos que são combinados, conversados com líderes políticos. Então, pessoal, eu falo para você, não faz diferença nenhuma quem vai se eleger em 2026. Um fato interessante é que o Bolsonaro, um mês antes da eleição, ele disse o seguinte, ele disse Slava Ukraini, né? Slava Ukraini, que se chama Glória à Ucrânia. Tem um vídeo dele aqui no YouTube falando sobre isso aí, olha só. Que nós sabemos que lá na frente todos nós seremos julgados, não só pelas nossas ações, bem como pelas nossas omissões. E o povo brasileiro não fugirá à luta. Slava Ukraini! Slava Ukraini!
Slava Ukraini significa glória à Ucrânia, né? Então, o Bolsonaro, ele tentou agradar todo mundo. Ele tentou agradar a Ucrânia, ele tentou agradar os Estados Unidos, ele tentou agradar a Rússia, tentou agradar a China e tentou agradar todo mundo. Então, o que aconteceu com ele? Ele foi tirado do sistema, né? Hoje, o Tarcísio está tentando ali, né, agradar o meio ambiente, agradar essa galera do Fórum Econômico Mundial. Entendeu como é que é? E talvez seja uma ótima alternativa para os Estados Unidos, para essa galera da nova ordem mundial colocar o Tarcísio, né? Já que o Lula, olha que interessante, Lula ignora convite de Biden e Zelensky no G7. Recentemente, o Zelensky, lá, o presidente da Ucrânia, ele se encontrou, ele foi lá na cúpula do G7 de surpresa, né? E ele pediu para se encontrar com o Lula. Até então, até o momento que eu faço esse vídeo, o Lula ele ignorou o convite do Biden e do Zelensky. Dá para você ver que nesse ponto, o Lula está sendo bem diferente do Bolsonaro. O Lula ele é só um marionete que foi colocado pelo STF lá como presidência? Sim, mas ele sabe que os Estados Unidos têm o poder de retirar ele da presidência a qualquer momento. Inclusive isso pode acontecer. Isso não só pode acontecer, como o Geraldão está adubando o terreno para que isso aconteça. Você entende o ponto que eu quero chegar? Então, o Lula, ele definiu o lado que ele está. Ele está do lado da Rússia e da China. Ele está do lado do BRICS. Ele está do lado onde ele quer desvalorizar a moeda americana. Ele está do lado onde ele quer desdolarizar a economia mundial. Ele quer desdolarizar, pelo menos, a importação e exportação do Brasil. Porque se você analisar, quem são os maiores compradores de carne, por exemplo, do Brasil? É a China. Aqui, ó. Principais compradores. Segundo o levantamento, China foi, olha só, segundo o levantamento, China foi o principal comprador de carne bovina brasileira em janeiro de 2023. O país asiático foi responsável por 57%. 57% foi o país asiático. Os Estados Unidos é o segundo maior comprador. Por que os Estados Unidos é o segundo maior comprador? Porque os Estados Unidos também é um gigante no requisito carne bovina. Entende? Então, meu irmão, a China sempre vai ser o primeiro. Depois vem países dos Emirados Árabes, etc. e tal. Sem falar que a própria Índia compra muita carne de frango do Brasil. Entendeu? Então, assim, o agro brasileiro, ele realmente vende muito para a Ásia. Então, o BRICS faz muito mais sentido para esse atual governo do que os Estados Unidos, do que seguir essa Agenda 2030. Sem falar que, através de tratados do BRICS, o Lula conseguiria permanecer no poder, se é que você me entende. Você entende a jogada? Então, o Lula não está agindo em favor do Brasil, ele está agindo em favor próprio, porque o que ele quer é poder para permanecer no cargo. Quem sabe até disputar uma reeleição, vai saber, porque o próprio PT não tem um nome favorito para 2026. Agora, a direita tem vários nomes. A direita tem Sérgio Moro, a direita tem aqui o Tarcísio, a esquerda não tem. Entende? Recentemente, a própria Janaína Pascoal falou até mesmo do Lira. Só para você ver que a esquerda não tem concorrência à altura da direita. Mesmo a direita sendo um braço forte da nova ordem mundial. Vou mostrar para você que o Sérgio Moro ele está começando a se comportar cada vez mais parecido com o Bolsonaro. Olha que interessante, vou mostrar para você um discurso aqui do Sérgio Moro em favor do Dallagnol. Mas esse discurso aqui mostra claramente que ele está tentando se tornar um político, porque até então o Sérgio Moro não é político, o Sérgio Moro é um jurista, na verdade ele não tem carisma, não tem muito, não sabe se comunicar direito com o povão, mas ele está tentando melhorar isso aí. Olha só. Hoje não é um dia de falar de política. Hoje é um dia para se consagrar a Jesus, a Deus. Mas a lição fundamental, eu não sou um profundo entendedor da Bíblia, sei muito menos do que os pastores aqui. Mas uma coisa eu sei que eu aprendi na Bíblia, pastor, que acima de tudo tem o amor.
O amor a Deus e o amor ao próximo. É o mandamento principal de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E acho que esse país, infelizmente nesse momento, vive uma fase de ódio no coração e mente de algumas pessoas. Então eu queria pedir encarecidamente orações para que nós possamos afastar esses maus sentimentos dos corações e mentes das pessoas, principalmente em Brasília, e que para nós possamos seguir adiante. Então dá para você ver realmente que o Sérgio Moro está tentando melhorar a sua fala, a sua postura, até mesmo falando um pouco de Deus, orações, etc e tal, né? Então eu acredito realmente que o Sérgio Moro ele vai tentar uma candidatura para 2026 como presidente, né? Depois que ele teve essa conversa com o Alexandre de Moraes, ele ficou mais tranquilo. Então realmente eu acho que o próprio sistema pode tentar utilizar o Sérgio Moro para 2026 e também o próprio Tarcísio, né? Meu irmão, eu acho que para 2026 a direita, né, não vai faltar político para a direita votar em 2026, não é verdade? Agora para a esquerda, meu irmão, eu não vou me surpreender, certo? Que se o Lula tentar uma reeleição, eu não vou me surpreender. Caso até lá ele não seja impeachmentado, não é verdade? Se o Lula não for impeachmentado até lá, eu acho que ele vai tentar uma reeleição, porque a esquerda não tem nome forte para bater em Tarcísio e Sérgio Moro. Agradeço imensamente pela presença e apoio de vocês. Peço que compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Até mais.